Em relação ao Ernesto, ele sempre foi um sujeito despreparado, a gente vê pelas entrevistas dele. Outro dia a gente até exibiu aqui um trecho, quando ele foi questionado a respeito do combate à corrupção, em razão daquela iniciativa da OCDE, uma organização internacional de monitorar o Brasil em meio a esses tantos retrocessos que eu tenho apontado, e ele ficou gaguejando sem conseguir dizer nada, só dizendo, não, nós somos contra, nós somos a favor do combate à corrupção e tal, e não conseguia dizer nada, porque obviamente tem uma lista de iniciativas da família Bolsonaro de sabotagem do combate à corrupção, depois que veio à tona o esquema no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então ele sempre foi bastante despreparado para essa função, é isso que está sendo apontado por pessoas até internamente no Itamaraty, por ex-diplomatas brasileiros, e o Brasil teve grandes diplomatas, teve Joaquim Nabuco, teve Vinícius de Moraes, teve tanta gente bastante qualificada para ficar agora à mercê da turma do Eduardo Bolsonaro, que no fundo é o administrador informal disso que o pessoal ironiza nas redes sociais como a diploma selfie, né? O pessoal que vai para o exterior nessas supostas missões diplomáticas, às vezes para tirar simplesmente foto e posar aqui no Brasil de uma liderança de direita. Tira foto lá com líderes como o Donald Trump nos Estados Unidos, o Benjamin Netanyahu, e aí posa de quem realmente entende daquilo que está falando. Não entende nada. Eduardo Bolsonaro, quando foi dar entrevista, não sabia nem citar um título de um livro do autor, o Roger Scruton, no caso, um filósofo britânico conservador, que ele dizia ser a sua referência intelectual. Só conseguiu citar um vídeo do YouTube sobre a beleza e obviamente, citando sem maiores detalhes. Então, essa é a cabeça por trás ali da diplomacia brasileira. Como eu tenho falado nesse programa, é todo um pessoal que não sabe, ou finge não saber, fazer a transição entre o ativismo político na internet e a ocupação de um cargo público. Porque o sujeito, quando é ministro das Relações Exteriores, ele está ali representando o Brasil. Ele não está representando a patotinha dele. E é preciso saber os caminhos também para atingir determinados objetivos. Não é sair atacando outros países ou outros partidos que estão disputando uma eleição no outro país em rede social. Esse último episódio, envolvendo a Cátia Abreu, independentemente de quem esteja certo, quem não esteja, interesse da Cátia Abreu, já critiquei um monte de vezes a Cátia Abreu, aquela que chegou a roubar um caderno de respostas durante a eleição para a presidência do Senado, que acabou dando a vitória ao Davi Alcolumbre. Ela tem uma série de comportamentos criticáveis. Agora, o sujeito participa de uma reunião como um diplomata, como um ministro das Relações Exteriores, para ser mais específicos, e aí depois sai atacando no Twitter, no momento em que ele está pressionado, quer dizer, quer fazer cena para claque virtual bolsonarista, quer fazer cena para posar de mártir, daquele sujeito que está saindo porque atingiu ali os interesses das pessoas de defenderem uma ditadura de esquerda e tal. E é sempre essa linguagem bélica, beligerante e simplista, que reduz tudo a uma antítese, que faz com que essas pessoas não tenham sucesso nesse tipo de cargo que exige o diálogo. Então ele copiou o Donald Trump na retórica anti-China, etc., sem ser um ministro das Relações Exteriores do governo Trump com os Estados Unidos por trás. Ele é ministro das Relações Exteriores do Brasil. Então, se você quer fazer alguma coisa em relação à China, seja em relação à pandemia, seja em relação ao 5G, seja em relação a qualquer outra coisa, ou você faz parte de uma articulação internacional de bastidor que reúna determinadas provas contrárias à ditadura chinesa e avança todo um conjunto internacional para estabelecer sanções contra outros países, ou você vai conversar a respeito das vantagens que você pode obter para o Brasil numa negociação com aquele país que é o nosso principal parceiro comercial e produtor de vacinas e insumos, nesse momento de crise sanitária, em que uma cooperação internacional é fundamental. Agora, eles não fazem uma coisa nem outra. Eles saem atacando o país como se tivesse, assim, com essa autoridade para fazer isso e como se o Donald Trump fosse uma muleta eterna, que não foi, como já está consolidado. Hoje o presidente dos Estados Unidos é o Joe Biden. E aí como é que fica? Atacou também a esquerda americana, o Partido Democrata, o próprio Joe Biden, à medida que legitimou os discursos finais do Donald Trump sobre fraudes eleitorais, aquilo que nem
os juízes indicados para o Donald Trump para a Suprema Corte Americana legitimaram. Mas aqui, esse pessoal que é ministro das Relações Exteriores, chama de comunavírus e tal, eles fazem esse tipo de coisa. Então, quer dizer, dinamitou pontes com os Estados Unidos, dinamitou pontes com a China, na diplomacia brasileira. Não estou falando de opinião a respeito de governos. Críticas temos todos a questões internas nos Estados Unidos, a governo na China, a questões das relações internacionais. Só que o sujeito está ocupando um cargo. Ele precisa seguir os caminhos corretos. Quem estava negociando com os Estados Unidos, e eu tuitei isso, falei nesse programa na semana passada, era o Rodrigo Pacheco, que foi lá escrever uma carta para Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos, a vice do Biden. Quem foi estabelecer o contato agora com a China foi o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Quer dizer, viraram primeiros ministros. Por quê? Porque tinha uma lacuna da diplomacia, suposta diplomacia, bolsonarista. Então, o Palácio do Planalto e o Ministério das Relações Exteriores estavam lá no universo paralelo dessa claque virtual aloprada e literalmente enroscada. Então, é óbvio que ele tinha que cair, é desqualificado para o cargo e faz parte de uma ala radicalizada do bolsonarismo que não tem nada a ver com direita liberal e conservadora. Tem muita gente ainda que cai nesse engodo bolsonarista. Esse pessoal não tem nada a ver com a tradição de pensamento conservadora, e muito menos não, também não tem a ver, né, não é nem menos nem mais, com a tradição do pensamento do liberalismo econômico. Escrevi vários artigos a respeito disso, pegando o histórico de pensamento dos pais fundadores dessa tradição, como Edmund Burke, no caso do conservadorismo, como Adam Smith, no caso do liberalismo. Adam Smith que escreveu um livro chamado Teoria dos Sentimentos Morais. O que essa gente mostra em termos de moralidade pública? Nada. Então é uma vergonha que ainda estivessem lá e vamos ver o que eles vão... onde eles vão parar agora. Eu falei que era muito provável que ele acabasse ganhando uma boquinha porque é muito ligado aos filhos do Jair Bolsonaro, porque é muito ligado à família. O bolsonarismo frita aqueles que não têm um vínculo direto, como foi o Sérgio Moro, como foi com o general Santos Cruz, como foi com o Gustavo Bebiano. Agora, aqueles que têm vínculo direto, que servem para dar algum verniz supostamente intelectual à estupidez bolsonarista, esses acabam ganhando uma boquinha.